E aí, pessoal, Vitor Damasio aqui, do victordamasio.com, e hoje eu estou tendo a honra e o prazer de receber o meu amigo, o Érico Rocha. Oi, Vitor. Obrigado por estar aqui, cara. De verdade, é um prazer sem tamanho. E a ideia de hoje é fazer um bate-papo com você, fazendo algumas perguntas que eu acho que podem clarear a mente do pessoal que está lá em casa. Show de bola, Vitor. Estamos aqui para ajudar. Beleza? Cara, primeiro ponto, eu queria que você falasse um pouco da sua história, de onde você veio e como é que você chegou onde você está agora. Legal, Vitor. Eu comecei... eu tinha um sonho de empreender, mas eu nunca não tinha empreendido. Isso era mais ou menos 2009, 2008, 2009. Eu trabalhava em banco de investimento, ganhava muito bem, morava em Londres, tá? E a minha ideia era que eu ia construir carreira, ia empreender dentro daquele banco. E eu acabei... Eu estava contando essa história, mas eu não sei se você já viu aquele filme do Senhor Incrível. Como é que chama no Brasil? O Senhor Incrível? Acho que é Senhor Incrível. Então é a história de um super-herói. Super-herói, que ele era super-herói, por algum motivo parou de ser super-herói e ele teve que trabalhar em seguro. Ele se sentia completamente frustrado trabalhando em seguro. E quando eu vi aquele filme, eu falei assim, nossa, eu trabalhando no banco, eu me sinto completamente frustrado. Eu ganhava bem, tá? E me sentia frustrado, eu queria empreender e o jeito que eu consegui de empreender na minha cabeça naquela época era comprando imóvel. Eu pegava todo o dinheiro que eu ganhava, comprava imóvel e fui comprei vários. Part-time isso? Part-time. Continuava no seu alugando, trabalho. até hoje eu tenho 18 inquilinos, acredite ou não, tá? Lá ou aqui? Lá. Maneiro. Lá, não tem inquilino aqui não. Mas aí acabou migrando, eu fiquei muito bom de comprar em leilão de imóvel aqui, porque enfim, começou a crise lá, eu comecei a comprar imóvel aqui e... Acho que quando começou a crise lá, eu vi que ia demorar muito mais tempo para chegar onde eu queria chegar, simplesmente comprando e vendendo imóvel. E eu comecei a comprar imóvel aqui, eu falei assim, nossa, eu podia... Mas eu tinha um sonho de simplesmente criar um negócio que eu pudesse tocar de qualquer lugar e aquilo ia demorar. E eu não queria esperar mais 10 anos para aquilo acontecer. Então, eu comecei a empreender, fundei um site, nossa, a internet tinha tudo que eu precisava fundamentalmente para realizar meu sonho, que era a internet, era escalável. E aí eu fui lá, criei um site chamado ProLeilões, botei o site no ar intuitivamente e não vendeu nada. Eu falei, nossa, eu não sei fazer marketing digital, mas eu acreditava que a ideia era boa. E aí eu sempre fui um cara bem raçudo mesmo, sabe? Persistente. Eu falei, exatamente. E eu fui lá e fui para os Estados Unidos aprender com quem sabia. Bom. Né? E aí eu aprendi. E voltei, apliquei e eu diria que tem um dia que, na minha vida que o mar abriu. Quando você bateu o cajado aí? Eu acho que eu costumo dizer assim, que tem o Moisés, né? Ele devia estar lá do jeito que ele estava, bateu o cajado, o mar abriu, ele deve ter ficado, meu Deus, cara, o mar abriu. Foi um momento holy shit dele. Holy shit dele pra mim, cara, ele deve ter contado pro Jacó, sei lá o que, cara, eu tava lá, bati o cajado, o mar abriu mesmo, o Jacó, não, balela, cara, não balela. Mas eu tive esse momento que quando eu realmente apliquei uma coisa que funcionou e para mim aquele momento o mar abriu, porque eu tive um faturamento ótimo naquele dia, mas mais aquilo eu consegui projetar no futuro que seria de mim naquele dia, porque funcionou. Pela primeira vez? Pela primeira vez, e dali para cima foi só uma leve interrupção. Qual foi o lapso temporal do zero ao primeiro lançamento de sucesso? Tem uma curva, né, de aprendizado. Eu pedi demissão na verdade, janeiro de 2009. Talvez eu erre um ano ou dois, eu não sei, mas janeiro de 2009, que eu sou muito bom na câmera para errar, não. Em janeiro de 2009 eu pedi demissão. Eu li o livro, trabalho 4 horas por semana, resolvi jogar o chapéu do outro lado do muro e pedir demissão, porque eu sabia que na minha cabeça, na minha época, eu não ia conseguir fazer as duas coisas. Justo. Tá? E resolvi arriscar e pedir demissão. E aí eu pedi demissão sem saber. Eu lembro que eu tive tanto medo de pedir demissão que eu tive diarreia. Sabe? Era incrível, era 11 anos, era um emprego que pagava 45 mil reais por mês. Não é fácil. Não é fácil. Já casado? Já casado, sem filho, mas já casado. E aí, eu lembro que eu senti tanto medo que uma semana antes de eu pedir demissão, eu tentei despedir demissão, não sei se você sabe. E quit and quit. Eu cheguei pro meu chefe, pelo amor de Deus, me aceita de volta. Eu tava maluco. O chefe falou, cara, não dá mais, você pediu demissão, cara. Ele era francês, você pediu demissão, rapaz. E aí eu lembro que eu tive muito medo, então era janeiro de 2009. E aí eu falei, nossa, o que vai acontecer? E aí eu já procurando outro emprego, eu falei, nossa, eu fiz uma cagada incrível. Mas a cagada foi queimar os navios, né? Queimar os navios, queimar a ponte, cara. E aí a minha esposa falou assim, ela entende, sempre, uma das sortes que eu tenho é uma esposa compreensiva ao extremo, né? E ela falou, não, vamos fazer uma viagem, cara, faz tanto tempo que você nunca tirou férias, vamos fazer uma viagem. Então, calma, mais uma interrupção. Você tinha construído, através do seu emprego, uma reserva. Você estava
Cuidado, né? Eu tinha uma reserva líquida de 1 ano, porque todo o resto estava em imóveis. Beleza. Imóveis que... A gente sempre acredita que o preço dos imóveis vão subir, no Brasil está subindo, mas, cara, acredite, um dia baixa. E lá estava numa crise, então os imóveis que eu tinha comprado lá estavam em baixa. Então, se eu fosse realizar o meu investimento naquela hora, eu ia perder muito dinheiro. Certo. E claro... Mas a parte líquida te dava um lastro. Tá, a parte líquida me dava um lastro de 1 ano. Tá. Para eu viver. Ou seja, era 1 ano para fazer acontecer. Para fazer acontecer, senão eu tinha que voltar para o banco e trabalhar de novo. Entendi. Ou então vender os meus imóveis. Eu sempre investi muito em relação ao imóvel por longo tempo. Então eu comprei aqueles imóveis para esquecer. Daqui a 100 anos ou 50 anos voltar, né? Porque eu acho que eu sou o meu estilo de investidor. Não sou imóvel para comprar embaixo, muito rápido, enfim. É o que é. Buy and hold. É buy and hold forever. E aluga. E aí, cara, ia perder muito dinheiro. Então eu tinha 1 ano, né? E aí eu falei, nossa, o que eu vou montar? O que eu vou montar? E a ideia surgiu, acho que na 3ª semana. Eu lembro que acordava com frio na barriga e falava, nossa, o que eu fiz, cara? O que eu fiz? Pedi demissão uma época, e era uma época de crise bancária. E aí a ideia, e é incrível, a minha cabeça, quando eu me boto em situações, o cérebro pensa diferente. Uma vez eu fiz uma entrevista do Flávio Augusto que falou assim, uma coisa é você corre. Uma coisa é você correr com um Rottweiler do lado, você corre mais. Eu não estou aconselhando você colocar um Rottweiler, você tem que fazer as coisas que você está confortável com o risco que você tem, tá? Sim. Mas naquela época era o que eu precisava. Eu fiz isso. E aí foi a ideia em janeiro, acho que 3 semanas depois eu tive a ideia do ProLeilões, e eu acho que eu demorei a implementar isso. Em agosto eu levei o ProLeilões para o ar, o que eu chamava de lançamento, que é simplesmente jogar no ar e esperar. Sim. Que os... Janeiro até agosto? Em abril eu saí do emprego, janeiro pedi demissão, abril eu saí do emprego, agosto lancei, que eu chamava de lançar, que não era nada de lançar. Sim. É simplesmente bota no ar e reza. Espera, né? Fecha o olho, reza para todos os deuses que você acredita, todas as orações, quantos Pai Nosso você consegue gerar que aquilo vai pegar. Sim. A oração deu certo? A oração não deu certo, cara, e era até dezembro, eu estava desesperado que não vendia, não pagava nem o marketing. E aí foi aí que eu aprendi que deu a virada, né? Então, e aí em 23 de março de 2010 foi o dia que o mar abriu para mim, que eu chamo de o dia que o mar abriu, né? Foi quando você refez, você criou um lançamento do produto que você tinha construído antes e não tinha vendido. Exato. Você mudou esse produto? Não é o mesmo. É a mesma coisa. O que você mudou foi a forma de vender. Exato. Você pegou um novo set, um novo grupo de estratégias e aplicou ali. Basicamente eu aprendi a chamar a atenção, envolver, a criar uma possibilidade presente e no futuro e fazer com que a pessoa tomasse uma ação baseado naquilo. Eu fiquei muito bom nisso. E eu segui uma metodologia para fazer isso. E o mar abriu porque eu sabia que eu podia resolver. Não foi sorte, eu podia fazer de novo. E, cara, abriu de tal modo que hoje eu tenho 4 empresas. E eu criei 4 empresas do zero. Cada vez que eu crio, a gente diz que a primeira casa que a gente constrói para o nosso inimigo. A segunda casa a gente constrói para o nosso amigo e a terceira para a gente. Então eu tenho uma experiência de montar 4, então eu estou na minha 4ª empresa agora. Eu espero não montar nenhuma outra, claro. Na verdade eu não sou uma pessoa, mas eu crio uma espécie de ecossistema, mas é o que funcionou muito bem para mim e continua funcionando. Cara, que fantástico. Assim, uma pergunta que eu tenho para fazer para você, e eu acredito que as pessoas que estão do outro lado vão se interessar, é o seguinte, eu sei que a sua expertise está muito nos negócios online. Sim. Mas eu quero saber, na sua opinião, de que forma, ou se é algo interessante, usar as estratégias online para alavancar negócios do que a gente chama do mundo real. Certo. Negócios offline. Por exemplo? Por exemplo, um cliente meu é uma pizzaria. Certo. Mas não só essa pizzaria em si, mas negócios locais, por exemplo. Pessoas que já têm um negócio fora da internet. Sim, tipo um dentista, por exemplo. Exato. Então, uma grande sacada que eu aprendi é que quanto mais educado o seu cliente em potencial é, mais fácil é vender, então a venda fica mais fácil e mais ele vai consumir os seus produtos mais sofisticados. Por exemplo, num contexto de vinho, muitas pessoas começam a aprender vinho, não sabem beber vinho, faz a menor diferença, vão lá e compram mais barato, tá beleza. Tá? Mas quando você educa o cara a aprender a beber vinho, não só ele vai aprender a saborear e vai ter uma experiência muito melhor com vinho, mas ele vai tender a comprar os vinhos mais sofisticados que você tem, que geralmente são maiores margens. Tickets maiores. Tickets maiores. Então, uma grande sacada é você usar o mundo online para educar o seu consumidor a consumir de você. Isso contando que você produz um produto de qualidade.
Tá. Mas se você produz um produto ruim, não tem jeito, Não tem tá? jeito, não tem mágica. Não é marketing de enganar ninguém, não é marketing de simplesmente, se você acredita no seu produto é maior qualidade que a sua concorrência, e isso deve ser o objetivo de cada empreendedor, a grande sacada é você educar. Então, com o online, do que a gente ensina, dá para sistematizar uma educação. E, cara, quando você educa o seu consumidor sobre aquela coisa, ele vai ficar muito grato. Hoje em dia, nada tem valor, nada tem valor, nada vale mais que informação, nada. Você deve estar sabendo. Antigamente, que valia mais era terras. Sim. Ou no começo mais comida, depois começou a valer mais terras, depois foram bens industriais. Hoje em dia, cara, todo mundo tem um celular. Não é mais bem, não que não valha nada. Depois foi imóveis, terras, mas, cara, hoje o que mais vale é informação. Tanto é que eu lembro que o meu pai estava falando, cara, eu gastei mais de um apartamento. Se eu for contar exatamente quanto eu gastei na sua educação, Sim. desde o princípio, eu gastei mais que um apartamento. Mas em nenhum momento, mesmo ele gastando mais que o apartamento, parece que ele se arrepende de ter investido na minha educação, porque hoje vale muito mais. E hoje já se sabe isso. Exatamente. Logo, informação vale muito. Para qualquer negócio vale muito. Seja uma pizzaria, seja um negócio de vinho, seja um dentista. Educar o cara sobre... Por que as pessoas, por exemplo, implante dentário, um cara que... Eu tive um cliente que tinha um implante dentário que aumentou muito o fluxo de, sei lá, de clientes por causa de... Porque ele ensinou o cara a identificar e saber como é que é o implante dentário. Tipo, o cara cliente do PicMay. Cliente do Insider, na verdade. Do Paulo. Insider, no caso, eu acho. É do Paulo, exatamente. Sim, e mais do que isso, ele usou a estratégia de acompanhamento via e-mail. Exatamente. Uma sequência depois do cliente, para ele se tornar cliente repetidor. Exatamente. E o negócio do e-mail, porque uma das estratégias de educação, você precisa de comunicação. E para você comunicar, para educar, você precisa de comunicar. E a única coisa que eu conheço que comunica cuja comunicação só depende de você é o e-mail. Então, se você quiser me comunicar através de propaganda na televisão, é complicado. Porque não só tem que pagar caro para propaganda de televisão, mas eu não posso garantir que você vai assistir. Exato. E no e-mail não. Então, o próprio Facebook é muito bom e tal, mas você não consegue garantir que a pessoa não tem uma comunicação, não tem uma educação tão poderosa. No e-mail tem. E depois de tantos anos de internet, 18 anos, o e-mail é a única aplicação que eu conheço que sobreviveu todo o tempo. E parece que vai continuar sobrevivendo. E parece. Não dá sinais de queda. Não dá. Parece que vai ser perene. E ninguém tem a verdade sobre como é que vai ser o futuro. Mas veja bem, a pessoa me pergunta, o Facebook vai substituir o e-mail? Meu, para você ter uma conta no Facebook, você precisa de um e-mail. Tem como você abrir uma conta no Facebook sem e-mail. Então, fundamentalmente, é o fundamental. Sim. Se o seu banco quiser te mandar uma mensagem importante, ele vai te cutucar no Facebook? Não vai. Pois é. Ele vai te mandar um e-mail. Não tem como. Não vai te cutucar no Facebook para isso. Se quiser mandar uma mensagem importante para sua mãe, é e-mail. É e-mail. Inclusive, essa estratégia de e-mail marketing é uma das coisas que mais funciona. Tanto para negócios offline, quanto para negócios online. Funciona muito bem se você souber fazer. Bom, Érico, eu sei que se tem uma coisa que vale mais do que informação, é tempo. Certo. E eu quero que fique claro que eu sou grato pelo tempo que você despendeu aqui. E é o seguinte, cara, eu quero aproveitar esses últimos minutos, talvez um minuto, para você passar uma dica que seja de valor extremo, assim. Uma dica que faça diferença realmente para quem está em casa assistindo a gente. E essa dica é para quem quer começar do zero ou para quem já tem um negócio? Cara, eu quero deixar aberto para você. Então, ou talvez uma dica geral que atenda as duas pessoas. A dica que eu dou é o seguinte: tem muita informação no mundo, muita. E porque tem muita, a gente dá pouco valor para ela. Então tem muita informação e porque é muita, a gente dá pouco valor, então a gente presta pouco atenção. Primeiro, vai lá e encontra alguém que você acha que tem um resultado que você tem e de repente você vai modelar. Agora, quando essa pessoa falar alguma coisa, imagine que você está pagando 50 mil reais para aquela 1 segundo de informação. Imagina, eu estava falando com você, eu estava comentando, tendo uma outra entrevista que a gente fez, que uma vez eu estava fazendo um curso lá em Londres, ele chama Landmark, né? Enfim. Que eu fiz também. E você fez também, mas a grande sacada que eu vi nesse curso, independente de falar o que é e o que não é o seguinte: é um curso que tinha em Londres, não tinha em muitos países, então tinha muita gente que viajava do mundo inteiro para fazer lá, porque tinha lá, tá? E eu não viajava o mundo inteiro, eu simplesmente estava lá, fazendo aquele curso. Então, para mim era muito, muito cômodo, eu saía de lá, enfim. E o que eu notei é que as pessoas que viajavam
10, 20 horas no avião para estar lá, para fazer aquele curso, eles tinham mais resultado do que eu que saía da minha casa, pegava o metrô e fazia o curso. E a informação era a mesma. Por quê? Porque eles já tinham investido tanto, não só em dinheiro, porque a passagem era cara, mas em tempo, enfurnado no avião, para ter a oportunidade de ouvir aquela coisa, que eles prestavam tanta atenção e eles botavam em prática. E aquilo me ficou muito, muito presente. E, cara, era difícil, ele tinha muito mais resultado que eu. Falei, nossa, por que se eu estou recebendo a mesma informação? E eu comecei, a grande sacada que eu comecei a usar para mim, eu falei assim, nossa, e se eu tivesse que ter pago 50 mil reais para ver essa entrevista que você está vendo de graça? Muito bom. E se eu tivesse ter que pago para ter, qual que seria a minha atitude agora? O que é que eu botaria em prática logo amanhã? E se você ligar essa mentalidade na sua cabeça, que você investiu esse tempo em várias coisas. Então, na próxima vez que você for fazer um curso, na próxima vez que você tiver algum expert que você admire falando alguma coisa de você, imagine por um momento que você tem que ter pago 50 mil reais e viajado 24 horas no avião, 25 mil quilômetros, igual a Juliana da Mata fez. Imagine que você tinha viajado. E quando você imagina, vive isso, como é que aquilo seria diferente? Como é que aquele consumo e prática daquilo seria diferente? Muito mais fichas vão cair com o mesmo tipo de informação. Porque hoje tem muito. Porque tem muita informação, a única coisa que difere é a pessoa que está consumindo. E colocar em prática, né? Colocar em prática. Como se você tivesse tido que realmente investir tempo, não só dinheiro, tempo, dinheiro e energia. Cara, muito bom. Muito bom mesmo. Cara, quero te agradecer. Ô, Vitor, que isso? De verdade, cara. Foi um prazer. Eu queria também te reconhecer, cara. Você é um dos caras, eu te conheci... Quando foi a primeira vez que a gente conheceu? Foi em outubro, acho, do ano passado. Outubro do ano passado. Foi o primeiro evento, Ignição, ao vivo. E cada vez que eu te encontro, eu fico abismado com o salto em performance que você tem. Um salto em performance que você é capaz de gerar em você, primeiro. Engraçado, o salto em performance que você é capaz de gerar em você primeiro. E mais surpreso, positivamente surpreso, um salto em performance que você consegue gerar quem está ao seu redor. E eu acho que, de repente, isso é um dom, de repente, isso é uma habilidade única, eu não sei o que é. Mas eu só queria dizer que eu fico muito surpreso, positivamente surpreso. E eu queria te reconhecer pelo bem que você está fazendo para as pessoas que estão ao seu redor. E não só em casa. Eu acho que se tivesse uma sacada, você não conseguiria guardar só para você. Eu não consigo. Você não consegue. Eu quero dividir. Você quer dividir, você quer fazer o bem. E parece que é uma coisa que nem se você quisesse, você conseguiria. Então é muito bom, parabéns pelo seu trabalho excepcional. Obrigado.